nós vamos ter uma exposição, uma palestra, que é sobre um assunto que nós rotarianos conhecemos há muito tempo. Quem vai nos falar sobre a prova quádrupla, o que mudou da criação até agora, é o nosso companheiro rotariano Márcio Medeiros. Prova quádrupla, hoje em dia, nos dias que vivemos no mundo e principalmente no Brasil, é um assunto de extrema importância. Márcio, tenho o prazer de passar a palavra para a sua manifestação. Muito obrigado, Carlos Mota, muito obrigado, meus amigos e amigas de todo o Brasil, presentes neste início de tarde, né, desta quinta-feira, a oportunidade bastante gostosa de poder compartilhar Rotary neste momento do dia, que é algo bastante diferente. Agradecer a lembrança, a consideração do meu guru, o Chico, né? O Chico foi meu trainee leader em San Diego, em 2011, quando eu me preparava para ser governador do Distrito 4.510, na gestão 2011-12. E depois eu tive a honra e o privilégio de ter o Chico Schlabet comigo também na imagem pública do Brasil. Fizemos uma dupla espetacular, um trabalho fantástico. Me lembro dos treinamentos em Atibaia, no Rio de Janeiro, enfim. Realmente foi um momento bastante interessante, que eu aproveitei bastante para sugar todo o conhecimento que o nosso Chico Schlabet tem e oferece para a nossa organização. Vocês aí de Brasília e do Distrito são privilegiados de ter uma pessoa com essa dedicação à nossa organização. E principalmente me oferecendo um título tão gostoso de poder compartilhar com todos vocês, que é falar sobre a nossa prova quádrupla. Eu, sinceramente, tenho um respeito bastante grande, não só por este, mas por tantos outros detalhes da nossa organização, mas eu, na minha caminhada rotária, eu sinto muita falta de poder falar mais e profundamente a respeito da nossa prova quádrupla. Quando ela surgiu, através do nosso Robert Taylor, né, foi realmente um impacto bastante grande para a nossa organização, porque nem todos os rotarianos do mundo compreenderam perfeitamente a importância que é ter uma prova desta dentro de uma organização profissional, como se desenhava na época, e muitas pessoas não compreenderam muito bem esse patrimônio da humanidade. Essa prova quádrupla, quando o Taylor nos trouxe, ele tirou exatamente de uma experiência de recuperação empresarial das empresas em que ele administrava. E olha, vou ser sincero para vocês, eu sempre que posso, eu a cito, inclusive até eu coloquei um banner na prova quádrupla nas reuniões do meu clube, exatamente para dar ênfase e destaque para que as pessoas possam ler e refletir. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto dentro da comunidade rotária. Inclusive, até quero aproveitar a presença de mais de 30 pessoas neste início de tarde, exatamente para a gente ser proativo, né, e começar a difundir mais e melhor a nossa prova quádrupla. Até porque eu vou contar um detalhe que talvez vocês não tenham percebido. Se a gente seguir, né, na linha o que pede a nossa prova quádrupla, olha, muito dos conflitos que a gente tem visto por aí, seja dentro do clube ou fora do clube, muitos destes conflitos serão eliminados. Porque esta reflexão que a prova quádrupla nos provoca faz com que a gente repense, pense e mude de ideia e de comportamento para melhor. E eu não estou falando isso da boca para fora. Como jornalista, como radialista, eu sou bastante seguidor de Santo Tomé, né? O ver para crer. E eu, quando ganhei a prova quádrupla, ao ser admitido pelo Rotary Club Marília Pioneiro, no dia 1º de maio de 2002, eu, sinceramente, fiquei arrepiado e tenho a prova quádrupla até hoje na parede da minha agência de notícias e já utilizei essa experiência por muitas vezes.
Aliás, eu diria que dois grandes momentos que eu precisei, a prova quádrupla, ela foi a minha lamparina, a minha lanterna. Foi através da prova quádrupla que eu consegui enxergar soluções para problemas que até então eu não enxergava do ponto de vista profissional e, certa vez, também do ponto de vista pessoal. Então, quando a gente tem em mãos a prova quádrupla, principalmente num momento bastante delicado, pessoal, eu não sou dono da verdade. Faça o teste, reflita, leia uma, duas, três vezes, se aprofunde nas perguntas. Porque quando a prova quádrupla nos pede para que a gente veja se realmente é a verdade, só essa primeira indagação já nos coloca numa situação de dúvida. Que verdade é que nós estamos falando? A minha verdade, a sua verdade, a nossa verdade? Porque a verdade é uma só. Então, a gente precisa realmente se encontrar nestas reflexões. Quando a prova quádrupla nos provoca se é justo para todos os interessados, isso também nos faz nos colocar no lugar do outro, o que é mais interessante ainda. Porque, às vezes, a gente está embebido de sentimentos não muito interessantes, não muito bons, e aí a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Então, a prova quádrupla, ela nos traz esta serenidade ao refletir sobre os 4 pontos que ela nos coloca. Só a questão da verdade e da justiça já faz com que a gente repense na situação, independente se você tem razão ou não, né? A questão se vai criar boa vontade já nos remete para o próximo passo. Então, veja que essa prova quádrupla, ela realmente é um patrimônio da humanidade, e é considerado um patrimônio da humanidade, é um presente que o Rotary, oferece para a humanidade, para as resoluções de conflito, principalmente, fazem com que a gente se tenha uma introspecção no sentido de rever o que você está passando e projetar algo que seja bom, que o resultado seja bom para todos, né? Agora, a conclusão se vai ser um benefício ou não, aí eu acredito que é o pingo d'água, né? Porque quando você está sensível, talvez você não tenha cabedal para certas questões, mas a prova quádrupla, ela vai fazer esse alinhamento na reflexão necessária para que você consiga ter uma resolução positiva e que todos sejam beneficiados, não só você, mas as pessoas envolvidas dentro deste processo. Eu acho tão interessante essa questão da prova quádrupla, pessoal, que certa vez, assistindo uma discussão descabida, uma conversa bem idiota, dentro de um grupo de WhatsApp, eu simplesmente coloquei a prova quádrupla como regra do grupo de WhatsApp. Então, toda vez que você for postar alguma coisa, pensa se é a verdade. Avalie, se é justo você publicar aquele comentário, aquela situação. Se aquela publicação sua vai criar boa vontade e melhores amizades. E o post tem que, naturalmente, ser benéfico para todos os interessados. Essa regra, ela pegou de uma tal maneira que o clube passou a ter uma disciplina bastante grande. Então, vejam vocês que a prova quádrupla, ela não se resume única e exclusivamente para uma reflexão pessoal. Ela serve também para uma reflexão coletiva. E todos nós aqui sabemos que reuniões do Rotary, elas são quentes, Às vezes ferve mais do que a temperatura necessária. São muitos líderes, muitas opiniões, muitas personalidades muito bem definidas, São características de pessoas com convicções, com posicionamentos, com firmeza, aquela coisa toda que é bem característico de um rotariano. E, às vezes, os conflitos podem criar situações não muito agradáveis dentro de um clube.
A prova quádrupla, ela deveria ser lembrada em todos estes momentos em que a gente percebe que o resultado final pode não ser bom. Então, eu sugiro sempre nos treinamentos que eu faço distritais para os presidentes de clubes, que tenham sempre em mão a prova quádrupla. E no momento de dúvida, no momento, né, de situações acaloradas, que o presidente, que é a maior autoridade dentro do clube, ele possa recitar a prova quádrupla e fazer este exercício de forma coletiva. Eu já tive este exemplo pessoal dentro de um Rotary Club e resolveu. E eu já fui preparado para algumas reuniões e sou convidado para ajudar na solução de algumas pendências, eu sempre remeto à prova quádrupla. E olha, gente, como se fosse uma magia, né? Mais uma das magias do Rotary, é como cristalino. A solução aparece, as pessoas parece que mudam até o ritmo da respiração, o pensar me parece ser voltado para o benefício geral. É impressionante como essa prova quádrupla, ela adentra, né, na cabeça das pessoas e as pessoas passam a reagir de uma maneira bastante positiva. Repito, eu não sou o dono da verdade, nem tenho essa pretensão, mas gostaria que cada um de vocês fizessem esse teste e depois me mandassem uma mensagem para me dizer se eu estou louco ou se eu realmente tenho a razão de que é um momento bastante interessante para ser utilizada, porque existem muitas simbologias, né, dentro da nossa organização. Aliás, isso é o que fortalece, inclusive, a nossa grande tradição. Claro, tem algumas que não são regulamentadas, né? E eu lamento bastante as pessoas que ficam bastante apegadas a essa tradição, porque o Rotary, ele é mutante, ele se transforma a cada instante. Então, a gente tem que sempre acompanhar o que está sendo feito de melhor e, principalmente, seguir o que pede o nosso estatuto e o nosso regimento interno. Mas nada impede de você colocar dentro da reunião do seu clube alguns detalhes que fortaleçam o conhecimento a respeito da nossa instituição. Eu defendo uma bandeira já há muito tempo de que nós precisamos falar mais do Rotary no Rotary, a começar pela prova quádrupla. Eu tenho a impressão de que se naqueles momentos mais delicados de uma reunião, se você já iniciar o processo, já iniciar a reunião, estimulando a reflexão a respeito da prova quádrupla, eu tenho absoluta certeza que os ânimos serão acalmados e que as soluções e o clima será muito mais agradável e condizente para que a solução seja o mais ideal possível. Então, pessoal, a mensagem que eu quero colocar a respeito dessa prova quádrupla é de que ela é um patrimônio rotário, é um patrimônio da nossa humanidade, mas que, infelizmente, o rotariano em si tem usado bem pouco. Use não só nas atividades do Rotary, mas principalmente nas suas atividades pessoais, nas suas atividades profissionais. Sabe aquele momento em que você acha que não encontra solução para o problema que você está enfrentando? E ali, naquele momento, silenciosamente, você pode lembrar dos 4 itens, né? É a verdade, é justo para todos os interessados, criará boa vontade e melhores amizades, será benéfico para todos os interessados. Eu tenho a impressão que estas 4 vertentes farão com que você passe a enxergar melhor o problema que esteja querendo superar, e esta superação vai acontecer porque nós teremos a capacidade de refletir cada vez mais e melhor a respeito daquilo que temos pela frente. Pessoal, a prova quádrupla, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta, e ela deve ser utilizada sempre, em todas as ocasiões que sejam necessárias. Porém, é importante que a gente conheça mais e melhor a nossa instituição, porque não só essa, mas existem outras alternativas também, né, do ponto de vista emocional, que nos remete para situações positivas. Eu, particularmente, gosto muito
daquela frase, né? Mais se beneficia quem melhor serve. Exatamente porque é uma frase que sintetiza muito bem o que o rotariano pretende com a utilização dos programas e dos produtos rotárias. E o dar de si antes de pensar em si. Certa vez a minha mãe, me assistindo numa das apresentações, ela fez uma analogia muito interessante referente ao que Jesus Cristo disse naquela época de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ela fez essa comparação que eu achei bastante interessante e vi como a nossa organização ela consegue chegar a atingir o coração das pessoas. Então, pessoal, eu agradeço ao Chico pela oportunidade de poder falar um pouco mais a respeito dessa nossa prova quádrupla e que a gente possa utilizá-la cada vez mais e melhor, dentro e fora da nossa organização. Eram essas as considerações, Chico, que eu gostaria de colocar para todos vocês e me coloco à disposição para um debate neste aspecto, porque, afinal de contas, uma das preciosidades da nossa instituição é exatamente essa troca de informação. E, diante do comportamento de todos vocês, diante dessa consideração que vocês estão tendo por mim nesse momento, e diante dessa oportunidade de poder compartilhar Rotary com todos vocês, eu tenho apenas 3 palavras para dizer para vocês. Obrigado, obrigado e obrigado. Muito obrigado, Márcio. Nós vamos fazer entrega virtual para você deste diploma aqui do Rotary Clube Brasília 5TV, esse certificado da sua palestra sobre a prova quádrupla, o que mudou da criação até agora. Muito obrigado. A sua palestra fez mais sucesso que o jogo do Fla-Flu outro dia. É associado representativo do Rotary Clube de Marília, pioneiro, desde 2002, com a classificação de jornalismo. Natural de São Paulo, capital, nascido em 1966, casado com Lisângela Adriano Pereira Medeiros, que já trouxe a ele um filho. E Murilo Medeiros, com o nascimento de Laura, a primeira filha do casal. Empresário, radialista, jornalista, atuando em emissoras em jornais na cidade de Marília e na capital paulista. Trabalhou em emissoras como a Rede Record, de rádio e televisão, e na Rádio TV Bandeirantes, além da Fundação Casper Libero de São Paulo, Rádio TV e Jornal Gazeta, e também na Rádio Capital. É companheiro Paul Harris, com 2 rubis. Em 2006, recebeu o prêmio distrital por serviços prestados à The Rotary Foundation e conquistou 2 menções presidenciais nas gestões de 2005 e de 2009, quando esteve como presidente do Rotary Clube de Marília Pioneiro. Em 2011, assumiu o cargo de governador do Distrito 4510. Este, à frente da Comissão Distrital, esteve à frente da Comissão Distrital de Capacitação em 2 oportunidades. Atuou como coordenador regional de imagem pública entre 2015 e 2018 e representou em conferências distritais, pessoalmente, o presidente do Rotary Internacional por 5 vezes. Márcio, sua palavra final, Márcio. Uhul! Fechando a nossa reunião, pedindo a todos que saúdam o pavilhão nacional, batendo o sino, eu encerro mais uma reunião do Rotary